Muito bem, galera, vamos dar início à nossa aula de matemática e nós vamos continuar estudando os números inteiros. E dessa feita nós vamos estudar as operações de números inteiros. E a primeira operação da qual nós vamos estudar chama-se a adição de números inteiros. Aqui a adição de números inteiros é a primeira que nós vamos estudar. Então vamos lá. Adição de números inteiros. Primeira coisa, nós vamos analisar algumas situações. Que situações é essa? Um exemplo bem aqui. Renata possuía 5 canetas e ganhou 3 canetas. Quantas canetas ela possui? Nós vemos que aqui é um cálculo simples para se fazer, né? Vejamos aqui. Isso aqui é um cálculo simples que nós podemos fazer. Ela ganhou 5 canetas. Não foi isso? Aí dessas 5 ela ganhou. Ela já tinha 5, ganhou 3. Então ela ficou com 8 canetas. Foi o total de canetas que Renata ganhou. 8 canetas. Muito bem. Nós podemos colocar isso aqui também dentro da tabela numérica, a tabela que nós vimos na aula passada. Veja a tabela numérica aqui para vocês entenderem melhor. Olha. Primeiro, ela ganhou 5 canetas, tá? Aqui os 5 como vocês viram. 5 canetas. Apareceu aqui a quinta caneta aqui. Aí, depois ela ganhou mais 3 canetas, não foi? Ó, mais 3. Então já está com 5. Aí vamos pular mais 3 casas. 1, 2, 3 casas. Vai parar em qual? No número 8. Então, mais 3 canetas. 5 mais 3 vai ser igual a quem? A mais 8. Então, isso é fazendo a operação observando a reta numérica. Detalhe, observem aqui, ó, o que esse rapaz está dizendo. Quando os dois números forem positivos, ou seja, mais, a soma sempre será um número, obviamente, que a soma sempre será um número positivo, viu? Quando os dois números forem positivos, a soma sempre será um número positivo. Vamos lá. Certo dia, na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, os termômetros marcaram a temperatura de menos 4 graus Celsius durante o dia, e de madrugada a temperatura baixou 2 graus Celsius. Qual foi a temperatura registrada durante a madrugada? Aí nessa situação nós devemos calcular, vamos ver. Primeiro vamos colocar menos 4, porque essa temperatura ela foi registrada menos 4, depois ela desceu 2 graus, então mais menos 2, porque foi a descida. Eliminando os parênteses, quando o sinal é positivo, basta repetir os sinais. Então, menos 4, menos 2, eliminando, claro, o sinal de mais. Ó. Menos 4, menos 2. Observe que os dois sinais são iguais. Essa temperatura era de menos 4, ela desceu. Mais 2, então ela foi para quanto? Para menos 6. Ah, professor, espera aí que eu não entendi. É simples, gente, ó. Primeira coisa que nós fizemos aqui. A temperatura inicial era menos 4 graus. Depois ele disse que essa temperatura de madrugada ela caiu mais 2, ela caiu 2 graus Celsius, então mais menos 2, eu coloquei entre parênteses. Era obrigado a colocar entre parênteses? Não, era só colocar com os sinais negativos. Aqui eliminando, ó, nesse caso aqui, o primeiro parênteses, é só repetir o número sem o parênteses.
que é menos 4. E aqui, que você vai ver mais na frente, a regra de sinal, que mais por menos, jogo de sinais, que vai ser o que? Menos 2. Isso é igual a, os sinais iguais, eu vou repetir o sinal e soma. 4 mais 2 dá 6, então vai ser menos 6. É só você lembrar da aula anterior da dívida. Suponhamos aqui que ele deve R$4 e aumentou mais R$2 nessa dívida. Então ele ficou devendo quanto? 6. Porque dívida é negativo. Lembra que eu falei isso na última aula? Vamos aqui pro gráfico, para a tabela, para ver se você entenda. A tabela do... Suponhamos que aqui seja o termômetro. Essa temperatura, ela baixou 4 graus, não foi isso? De madrugada. Tá aqui, 4 graus. Depois, ela teve mais uma queda. Ela já estava abaixo de zero. Teve mais uma queda de quanto? De 2? De menos 2. Então ela desceu menos 2 ainda. Ó, pulou 2 casinhas. É menos 2, vai pular 2 casinhas para baixo. Por quê? Porque é negativo. Quando é negativo, ele desce para baixo ou vai para a esquerda. Então ele desceu para quanto? Para menos 6, que é o nosso resultado. Menos 6, que é o nosso resultado. Então vamos lá. Olha, a multiplicação, aquela regra que eu falei para vocês. Ó. Quando eu vou ter os sinais entre parênteses e outro não, para fazer o jogo, para saber qual o sinal que vai predominar, eu vou fazer, ó. Quando é um mais, o outro de mais, eu faço mais por mais ou mais vezes mais. Olha lá, vamos chamar de mais por mais. Mais por mais é igual a mais. Menos por menos é igual a mais. Então, sinais iguais, resultado positivo. Viu? Sinais iguais, ó, mais por mais dá mais. Menos por menos também dá mais. Vocês prestem atenção nisso aqui. Vocês têm que aprender isso aqui, porque vocês vão carregar agora para o resto da vida de vocês. Esse jogo de sinais. Aí eu tenho quando os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser sempre menos. Sinais iguais, o resultado sempre é mais. Sinais diferentes, o resultado sempre é menos. Por exemplo, mais por menos dá menos. Menos por mais dá menos. Viu? Presta atenção nisso aqui, aprendam isso aqui, porque isso aqui é de fundamental importância para vocês. Aí nós podemos fazer essa brincadeirinha aqui usando a tecnologia moderna. E é uma brincadeira aqui, por exemplo, digamos que o mais por mais seja o amigo, ó, que é positivo. O amigo é positivo, viu? O inimigo é negativo. Ó, amigo do meu amigo é meu amigo, viu? Ó, mais por mais, mais. Amigo do meu amigo é meu amigo. Lembra disso aqui para ver se você aprende? Amigo do meu inimigo é meu inimigo, viu? Amigo do meu inimigo é meu inimigo. Mais por menos, menos. Inimigo do meu amigo é meu inimigo. Menos por mais, menos. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá vendo? Se você lembrar isso aqui, talvez seja mais fácil vocês lembrarem. Talvez você aprenda essa regra dos sinais. Quando os dois números forem negativos, a soma será sempre um número. Desculpa, gente, aqui tá errado, viu? Quando os números forem negativos, a soma será sempre um número positivo. Aqui foi colocado negativo, mas não é negativo, é positivo. Esqueça esse negativo aqui, viu? Esqueça esse negativo aqui, tá errado. Foi copiado errado aí. E não é isso aí. Então esqueça isso aqui. Porque o correto é positivo. Viu? Quando dois números são negativos, o resultado é positivo. E tá negativo, tá errado. Mas nós estamos corrigindo aqui, o resultado vai ser positivo.
O editor escreveu errado. Então, olha lá. Observe. Eu tenho mais 17, mais 10 com mais 7. 10 mais 7 dá 17. Então, mais 17. É só somar os módulos que nós vimos nas aulas anteriores. Menos 32 mais menos 8. Ó, soma só o negativo, só os módulos. Ó. Menos 32 com menos 8. Sinais iguais, soma-se e repete sinal. A dívida era de R$32. Fez uma dívida de 8, ficou devendo quanto? 40. É só somar isso aqui, então, com menos 40. Um exemplo aqui. Vamos lá. Theo possuía 8 canetas. E deu... 8 camisetas, desculpa. E deu... Presta atenção. Ele tinha 8 camisetas, então mais 8, porque ele tinha em posse 8 camisetas. Dessas camisetas ele deu, então ele vai tirar essas camisetas. Então tirar é menos, para doar para alguém. Então ele deu 2 camisetas. Ele vai ficar com quanto? Veja bem, o 8 ele é maior que 2, o módulo. Então ele vai ficar, ainda vai ficar com camisetas a mais. É só fazer, ó, 8 menos 2 que dá 6. Então mais 6. Então ele vai ficar com 6 camisetas ainda. Tá aí, ó. Vamos repetir bem aqui, ó. Entre parênteses. Menos mais 8 camisetas que é a que ele tinha. Aí ele vai dar. Aí ele vai dar essa camiseta para alguém. Então vai ser mais menos 2, porque ele deu para alguém. Eliminando os parênteses, fica 8. Ou mais 8, tanto faz. E mais por menos dá menos, ó. 2. Isso aqui é igual a quem? 8 menos 2 dá 6. 6 camisetas é o total que fica com ele, viu? Eu fiz aqui e fizemos também, já tinha feito anteriormente para mostrar para vocês aqui mais detalhado. Espero que vocês aprendam isso aqui direitinho, viu? Deixa eu apagar aqui para melhorar. Eu acho bom vocês estarem com um caderno e anotando as coisas, para que na hora das atividades vocês não tenham essa dificuldade. Olha, eu tenho bem aqui, ó, na tabela. Vamos para a tabela. Ele tinha quantas camisetas? Observa, ele tinha quantas camisetas? 8. E ele tirou 2. Aí se ele vai tirar, ele vai retroceder 2 casas, vai voltar. Se ele está voltando para a esquerda, se ele está voltando, ele está indo para a esquerda. Sempre que eu caminho para a esquerda ou para baixo será negativo. Então menos 2. Viu? Que isso aqui é igual a quem? A 6. Ele fica com 6 camisetas. Então vamos lá. Continuando aqui. Durante um torneio de futebol, uma equipe sofreu 5 gols. A equipe sofreu quantos gols? Eu vou marcar bem aqui, ó. Ela sofreu 5 gols. E marcou. Isso aqui foi o que ela sofreu, ó. Sofreu 5 gols. E marcou, ó, 1 gol. Então essa equipe ela sofreu mais do que marcou. Então com certeza o resultado vai ser negativo. Aí a pergunta é: qual foi o saldo desta equipe no torneio? Nesta situação nós devemos calcular quem? Menos 5 mais 1. Eu vou fazer bem aqui de lá para depois nós ir porque já está feito. Veja bem, ó, menos 5. O menos 5 eu vou repetir, desculpa. Eu vou apagar bem aqui. Entrou, borrei aqui sem querer. Então vou lá. Caneta, eu quero a caneta, não é um marcador. Caneta. Então vou ter, ó, menos 5. Aí eu faço, ó, mais por mais. Lembra lá da regra final? Mais por mais dá mais. Amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo é positivo. Mais 1.
Agora, gente, eu tenho sinais diferentes, ó. Sinais diferentes, eu vou diminuir e dar o sinal do maior. Presta atenção. É como se eu estivesse devendo 5, menos 5, e eu só tenho R$1 para pagar. Ainda eu vou ficar devendo quanto? 4. Então, menos 1, menos 5, mais 1, vai dar menos 4. É só repetir o sinal do maior, que o maior módulo. Maior módulo, viu, gente? Esquecendo o sinal, o maior aqui é o 5. Esquecendo o sinal, que é o módulo. Então, eu repito o sinal do maior, que é menos, e diminui 5 menos 1 dá 4, menos 4. Então, a equipe teve um saldo de menos 4 gols. Aí tá bem aqui a tabela. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor a tabela. Eu creio que alguém já que for anotar já anotou. Então eu vou apagar para vocês verem melhorzinho aqui a nossa tabela. Então vamos lá. Na tabela, veja bem, a equipe, cadê? A equipe, ela sofreu 5 gols e marcou 1. Então ela vai ficar, ó, a menos 4. Sofreu 5 gols, é menos 5. E marcou 1. Então ela caminhou uma casa para a direita. Por quê? Porque ela marcou, foi positivo. Se é positivo, ela vai caminhar para direita. Para direita ou para cima, positivo. Para baixo ou para esquerda, negativo. Sempre o parâmetro é quem? O 0. Vimos na aula anterior. Prosseguindo. Eu vou ter aqui agora o saldo que vai ser de menos 4 gols, ainda em relação à questão anterior. Mas vamos lá. Mais e menos. Então, o que é que diz? Quando adicionamos números com sinais diferentes, calculamos a... Ó, gente, outro erro. O editor errou aqui de novo. Hoje que o editor estava errando demais. Ele botou que nós calculamos a soma, e não é a soma. Nós calculamos a diferença. A diferença, igual nós fizemos lá. Desculpa a letra aqui não ficar tão boa, veja. Aqui é um F. Um F, um E, um R, um E novo e um N. E um C cedilha, né? Calculamos a diferença, viu? Calculamos, no lugar de soma aqui, vamos colocar diferença. Então, vamos lá. Quando adicionamos o número com sinais diferentes, calculamos a diferença dos módulos e damos ao resultado o sinal de quem? Do maior. Agora o editor acertou. O sinal do maior módulo. Por exemplo, nós fizemos ali com o número menos 5. Ó. Nós fizemos aqui. Vamos ver aqui que demos o sinal do 5. Que o 5 é maior. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa atividade do livro didático de matemática na página 24. As questões que vocês vão fazer, a questão 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Vocês vão fazer essa atividade e vocês vão enviar no meu WhatsApp. O meu número é esse aqui, ó. 89, que é o DDD, vocês já sabem, 981 18 8096. Então, bom trabalho para vocês, boa sorte e até as atividades que eu estou aguardando.